Olá a todas e todas. Iniciamos a mesa 2 do primeiro encontro de editoras experimentais acadêmicas da Feira do Livro de Santa Maria. É um evento que reúne 12 editores para falar um pouco sobre essa complexa atividade de edição por meio da formação num meio acadêmico. Então, agora, na segunda parte, nós teremos os convidados de várias instituições do país. Temos a presença do Cefet de Minas Gerais, temos a presença do Nesp, temos a presença da Comarte Júnior e temos a presença também da Universidade Estadual do Amazonas. Não poderia ser mais rico. É um evento com muitos sotaques e um evento com muitas vestimentas, porque, afinal de contas, no Fique em Casa que nós estamos agora, nós temos temperaturas de todos os climas, do norte ao sul do país, e fecharemos, então, a mesa com a UFSM. Em seguida, nós traremos as perguntas que vocês podem fazer no YouTube tranquilamente e teremos a intermediação do professor Felipe Marcel, da Universidade Federal Fluminense. Iniciamos, então, a nossa mesa com a presença do José Muniz, que é coordenador do LED, o Espaço Experimental do Cefet de Minas Gerais. Com a palavra, José. Bom, boa tarde a todo mundo que está nos assistindo, boa tarde também aos colegas da mesa. Quero agradecer por esse convite. Eu estive assistindo a primeira mesa e estou muito estimulado por esse diálogo e também torcendo para que ele se desdobre em outras oportunidades, né? Vamos torcer para que esse espaço possa se tornar um lugar permanente para a gente refletir sobre a nossa prática. E eu falo de um lugar que é muito singular, né, porque trabalho no Cefet-MG, sou professor no curso de letras, o nosso curso de letras é um bacharelado com foco em tecnologias da edição, e eu entrei no Cefet em 2018, e uma das primeiras tarefas, digamos assim, uma das primeiras incumbências que eu tive ao entrar no Cefet foi de me reuni com um grupo de colegas da área de edição, que também atuam no curso de letras, para montar a editora experimental, né? Então, em 2019, a editora experimental do curso de letras do Cefet entra efetivamente em funcionamento. Trouxe aqui para mostrar para vocês o primeiro livro que a gente lançou, que é o Minas Geográfica, um livro organizado pela minha colega Anelisa Ribeiro e pelo Mário Vinícius, que é uma coletânea de textos sobre o mercado editorial de Minas Gerais, e desde então a gente tem, utilizado esse espaço da LED para fomentar essa prática experimental e essa formação laboratorial dentro do curso de letras. A gente teria um monte de coisa para falar sobre a LED, mas eu vou focar em alguns aspectos que eu acho que dialogam com o debate da primeira mesa e que eu acho que podem ser mais produtivos para a nossa discussão. O primeiro aspecto é que eu acho que esse lugar singular de que eu falo tem a ver com a instituição em que eu trabalho, que é o Cefet-MG, que atua nos 3 níveis de ensino, né? Então, a gente atua no nível médio técnico, na graduação e na pós-graduação. E a área de linguagem no Cefet, particularmente, está presente nesses 3 níveis. E tem acontecido uma coisa que eu acho que é muito interessante na LED, que é justamente a oportunidade de fazer esses 3 níveis convergirem. Então, boa parte das publicações que a gente já tem, né, nós temos até agora 4 livros lançados, em breve está saindo o 5º, que é o Tarefas da Edição, organizado pela Anelisa também. Boa parte desses projetos têm sido gestados em iniciativas de ensino, de pesquisa e de extensão, né, nesses 3 níveis de ensino. E eu acho que isso é uma oportunidade rica de fazer convergir essas 3 áreas da instituição que muitas vezes funcionam de maneira segmentada, né. E com relação ao papel da extensão, né, na atividade
experimental das nossas editoras, isso acho que é o primeiro desafio que eu queria destacar, né? Eu me formei em editoração pela USP, né? Sou trisavô do Thiago, né? Se a gente for pensar em termos de ascendência aí na instituição, me formei na USP em 2006, participei da Conarte Júnior, e eu me lembro de, na época de estudante, escutar o professor Plínio, que foi meu professor e que supervisionou o nosso trabalho na Conarte, e ele dizia o seguinte: formar profissionais da edição sem uma editora experimental é como formar médicos sem um hospital-escola, né? E eu acho que uma parte do reconhecimento que a gente ainda não tem nas nossas instituições tem diretamente a ver com o fato de que ainda não se reconhece a nossa atividade como uma atividade de extensão e como uma atividade fundamental na formação desses estudantes, né? Então, eu retomo essa fala do Plínio, porque eu acho que, de fato, esse pé da extensão, e a gente tem sido cobrado, né, a consolidar o papel da extensão nos cursos de graduação do Brasil. Então, eu acho que é um primeiro desafio, né? Criar espaços e maneiras de fazer com que a extensão se consolide dentro da nossa atividade experimental. Hoje a LED funciona a partir de uma comissão editorial composta por 5 professores. A gente tem um comitê científico também formado por professores tanto do Brasil quanto do exterior. E esses projetos que a gente tem feito na LED, eles funcionam de muitas maneiras, né? Vinculados a projetos de pesquisa na pós-graduação, vinculados a projetos de produção textual no ensino médio, né, nas disciplinas, na disciplina de redação e estudos linguísticos no ensino médio, do Cefet, e também, obviamente, com a participação direta dos estudantes da graduação em letras. Eu, particularmente, atuo coordenando esses projetos da LED numa disciplina específica do 7º período, que se chama Projeto Editorial 1, e também supervisionando o trabalho de alguns estudantes, atualmente são 6 estudantes, na qualidade de monitores e de estagiários também. Então, a LED, além disso, veio para suprir um espaço que a gente estava sentindo carência, né, que é esse espaço do estágio supervisionado obrigatório dentro do curso de letras. Sobretudo num momento como esse em que a gente vive, né, em que o mercado editorial privado, ele passa por uma situação complicada. A gente sabe que as editoras, muitas, têm enfrentado dificuldades financeiras, e com isso, as oportunidades de atuação profissional dos nossos estudantes acabou sendo prejudicada, né? Então, os espaços para o estágio obrigatório acabaram diminuindo muito. Então, a LED veio também com esse objetivo de proporcionar esse espaço de experimentação e de prática profissional. Eu acrescentaria também um outro desafio que tem a ver com esse estatuto do laboratório, né? A gente muitas vezes fala de editora-laboratório, de editor experimental, né? E uma das coisas que a gente fez no Cefet, no início, na criação da LED, foi justamente de tentar consolidar na instituição essa ideia de que nós éramos um laboratório. Porque como nós somos uma instituição formada predominantemente pelos colegas engenheiros, para eles, essa semântica do laboratório era uma semântica muito próxima, né? Eles conseguiam entender mais ou menos o que a gente fazia quando a gente dizia: nós somos um laboratório de edição. Mas ainda falta para nós uma compreensão institucional do que seja a estrutura física e o funcionamento desse laboratório, né? E, claro, eu venho de uma formação na comunicação em que esses detalhes eles são muito mais evidentes, né? Nas faculdades de comunicação, sabe-se o que é um laboratório de prática profissional, porque sabe-se o que é uma redação de jornal, sabe-se o que é uma agência de publicidade, né? Então, no Cefet ainda a gente está custando um pouquinho para mostrar para a instituição que um laboratório de edição não é necessariamente uma sala de informática, que é, digamos, grosso modo, a estrutura física com a qual a gente conta hoje, né? Então, isso é um dos desafios que a gente tem enfrentado. E, de novo, eu acho que a consolidação dessa ideia da edição experimental nos nossos cursos como atividade de extensão é um dos modos pelos quais a gente vai conseguir
começar a mudar essa situação, né, de conseguir estruturas físicas melhores, de mostrar que a publicação é a contribuição direta que a gente tem a dar para a sociedade, né, a partir dos nossos lugares disciplinares, de formação. E eu acho que a notícia que eu tenho a dar sobre a LED é essa, e eu gostaria de encerrar essa minha fala inicial dizendo que um dos princípios que guia a LED hoje é a ideia de que ela proporciona um espaço de aprendizado horizontal e autônomo, né, para os estudantes. Então, eu acho também que esse é um desafio de justamente, talvez aí eu discorde um pouquinho de algumas falas que foram feitas na mesa anterior, que é de pensar esse professor como um editor, né? Eu não me penso como um professor editor, eu me penso como um professor que proporciona um espaço para que os estudantes se descubram editores, que eu acho que é uma diferença importante, porque aí eu coloco esse estudante no centro do processo, como uma pessoa que vai conceber projetos, que vai planejar os projetos, que vai executar, que vai decidir como fazer, quando fazer, né? Então, eu acho que tem essa sutileza, digamos assim, e que tem muito a ver com a busca que eu tenho feito no espaço da LED, que é de proporcionar esse espaço para que os estudantes se sintam protagonistas desse processo editorial dentro da instituição. No mais é isso, estou ansioso para escutar os colegas e para debater. Obrigado pelo espaço. Falando então, José Muniz, coordenador do curso de Bacharelado em Letras, Tecnologia de Edição do Cefet-MG, e eu vejo assim, né, José, que a pluralidade dos modelos de editoras ou de laboratórios, de projetos, é justamente o que faz a gente perceber a riqueza que há para ser feita dentro de uma instituição, né? Bom, passamos em seguida para o nosso próximo convidado. Eu gostaria de deixar aqui dito que a professora Marisa Midori, infelizmente, teve um problema, uma questão tecnológica, e a Conarte não vai poder participar deste nosso primeiro encontro, então esperamos que isso ocorra em vezes posteriores, né? Passamos, então, para o Leandro Miller, que é diretor do Núcleo de Estratégias e Políticas Editoriais, coordenador da pós-graduação em Edição e Gestão Editorial da Unítalo. É isso, Leandro? Então, por favor, passo a palavra para ti. Está sem áudio, Leandro. Bom, obrigado, Marília. Queria agradecer a participação nesse evento, né? Agradecer a organização, né? A sua participação também do Felipe, do Yuri, dos meus colegas de mesa, dos meus colegas da mesa anterior, que eu também acompanhei. É fascinante a gente descobrir a quantidade de projetos que a gente tem espalhado pelo Brasil, né? Eu acompanho alguns fora do Brasil também, mas os nossos desafios são aqui dentro, né? Desses laboratórios, projetos de editoras experimentais, né? Eu já participo do mercado editorial de alguma forma há 20 anos, né? Eu sou fruto da UFRJ, meu primeiro trabalho com o mercado editorial foi na editora da UFRJ, um local que eu tenho grande carinho e consideração, e me lembro que desde aquela época é o nosso sonho na editora da UFRJ montar um laboratório de edição, montar algo do gênero, né? E desde então eu tenho tentado ajudar eles, né, com isso. Mas meus caminhos se desviaram, né? Naquela época eu até cheguei a participar de alguns cursos na Universidade do Livro, né? E foi o que me fez entrar de cabeça no mercado editorial, né? E comecei a perceber, né, que tinha alguns gargalos no nosso mercado. Eu, assim, vendo a fala de todo mundo aqui, eu percebi no gargalo do ensino da edição. O Muniz falou uma coisa muito bacana, é que o livro, né, a gente aprende na prática, né? Está muito desassociado só o ensino, a gente tem que praticar, então a gente precisa de laboratório de edição, né? E vocês aqui, a maioria das pessoas que estão aqui na mesa, que eu percebi que são cursos de letras,
né, são professores privilegiados, porque vocês se preocupam com edição. Não é a realidade dentro da maioria dos cursos de letras. As pessoas não estão preocupadas muito com isso. Uma reclamação que eu escuto muito dos alunos é que eles não recebem uma formação orientada para poder trabalhar na prática, por exemplo, com o mercado editorial, que é um mercado tão produtivo, né, e que poderia dar saída para tantos bons profissionais da área de letras. E observando essa formação, essa carência na formação, né, que a gente tem, e tem muitos cursos voltados para isso, como eu disse, vocês aqui todos são pessoas preocupadas com isso. A gente criou um núcleo de estratégias e políticas editoriais, que é um núcleo de pesquisa e produção independente, né, e desenvolvemos essa pós-graduação em edição e gestão editorial, não só preocupada com o ensino de produção editorial, mas também de gestão de projetos, gestão de editora, né, uma área que seria até mais ampla, né? E a gente se associou num primeiro momento com a Universidade de Santa Úrsula, atualmente estamos com o Centro Universitário Ítalo Brasileiro, que é a UniÍtalo, né? Mas a gente oferece diversos cursos diferentes. A gente pegou essa pós e começou a criar cursos específicos de preparação de texto, de diagramação, de gestão de projeto, de tradução, para cada uma dessas áreas. E eu falo aqui numa posição um pouco diferente da maior parte dos grupos que estão aqui, porque eu estou numa instituição privada. As minhas dores são um pouco diferentes das de vocês, mas eu sou muito associado, muito ligado a diversas instituições que são públicas, porque eu gosto muito disso e eu quero ajudar muito isso, né? Então, eu participo ativamente dentro da UERJ, de onde eu conheço o Felipe, da época que ele estava lá, o Yuri, que também veio aqui, participa com a gente do NESP, né? Eu gosto muito dessas coisas. E o que a gente resolveu fazer? A gente resolveu criar uma editora modelo, justamente por essa necessidade de que os alunos precisam aprender na prática. Então, vocês estão muito mais à frente do que a gente não é um bebê, estamos começando, o nosso projeto ainda está sendo gestado, estamos no nosso primeiro livro, né? Vamos lançar no final do ano, mas a gente tenta justamente reproduzir esse ambiente de editora. E aí entra uma questão que eu queria até já deixar colocado para a mesa. O Muniz falou uma coisa interessante, desse ambiente que a gente cria de laboratório, que a gente está acostumado, que parece um laboratório de informática, né? A gente consegue fazer, e a gente aprendeu muito bem isso agora durante a pandemia, fazer processos diferentes. A gente sabe que já há algum tempo as editoras trabalham com freelancers, né? Dificilmente um preparador de texto, um revisor de texto vai estar, não dificilmente, né? Mas é muito comum que eles venham de fora da editora, né? Você não manda mais aquele bloco de papel para a casa da pessoa revisar o texto, para o diagramador, vai lá, você vai ter que mandar o arquivo. Então, isso acontece hoje em dia tudo muito eletrônico. Então, você pode ter uma supervisão digital também, a remota. Claro, não substitui o contato físico, não substitui a presença, o dia a dia de uma editora. Eu acho isso fascinante, porque a maior parte dos nossos alunos, quando vem para pós, eles têm aquele vislumbre de eu quero trabalhar numa grande editora, eu quero ser editor da Companhia, eu quero ser editor da Rocco, da Record. Eu falo, você vai aprender muito mais sobre mercado editorial trabalhando numa editora pequenininha, onde você vai ter que vender livro, tirar nota fiscal, carregar mala para o evento, né, botar a mala no avião, você vai ter que diagramar, revisar, falar com o autor, ouvir reclamação de autor, né, falar com o cara que a ABNT que ele seguiu naquilo ali não é nada de ABNT não, que o cara pegou outra coisa e inventou que era ABNT e disse que estava formatado, né, e o autor vai reclamar com você. E isso vai acontecer onde? Na editora pequena. Porque na editora grande você vai cair num departamento específico e não vai ter essa visão do todo, né? Então, o legal é a gente preparar o aluno para essa visão do todo e, obviamente, também em cada uma das atividades que ele vai querer seguir, né? Afinal, o sujeito que ele é diagramador, ele não vai querer ficar estudando revisão profundamente, né? Mas a maior dificuldade, né, que eu acho que a gente tem, né, ali, é essa questão do personalismo. Foi dito aqui em algum momento, foi até o Felipe que falou da dificuldade na mesa anterior. Quando ele estava na UERJ, ele fez questão de institucionalizar o CELB, para que aquilo funcionasse independentemente das pessoas. E quando ele chegou na UF,
ele viu que ele tinha que mudar aquilo, que ele tinha que desinstitucionalizar. No nosso caso, o que a gente percebe é que o nosso mercado ele é muito personalista, ele depende muito das pessoas que estão à frente dos projetos. Para que um departamento se comunique com o outro, a gente tem que falar, tem que conhecer as pessoas, né? Não acho que isso seja necessariamente negativo. Veja, por exemplo, esse nosso evento. Eu acho que daqui todos nós teremos os contatos uns dos outros, vai ser uma coisa maravilhosa, onde a gente vai poder trocar muitas experiências. As dores de um são as dores de outros, e a gente vai poder resolver isso com dicas, né? Olha, eu fiz dessa forma, eu fiz daquela outra forma, né? E eu queria deixar uma sugestão já para nós aproveitar aqui esse momento, né? São tão fascinantes os projetos, eu estou tomando nota dos projetos de todos vocês para conhecer melhor a fundo. Eu acho que todos nós deveríamos fazer de nossas editoras experimentais, editoras modelos e tal, um manual de como funciona. Todo mundo deve conhecer aqui esse bom e velho livrinho aqui, né, do Plínio, da EDUSP, explicando como é que foi criado, né, esse belíssimo projeto. Então vamos todos nós fazer e a gente poder aprender um com o outro, e que se a gente mantenha uma troca como essa de forma constante. Então eu agradeço. Marília, passa a palavra. Muito obrigada, Leandro. A tua fala me remeteu diretamente a um anúncio que eu vi no Facebook, na mídia social outro dia, e eles pediam a descrição de uma vaga, tinha, assim, desde a expedição, revisão, diagramador, tudo, era um parágrafo enorme, né? E os comentários diziam, kkkk, onde é que vai achar alguém e tal, né? Mas o meu comentário era assim, bom, pelo menos eles foram honestos, né? Porque quando a gente entra numa pequena editora, a gente faz de tudo um pouco, só que não contam pra gente o que a gente vai fazer, né? Depois a gente vai lá para venda. Mas, então, só um pequeno comentário, agradecendo aí a participação do Leandro Miller, do NESP, e apresentando o nosso próximo convidado, que é o professor Alisson Leão, da segunda oficina Laboratório Editorial, da Universidade Estadual do Amazonas, coordenador, então, desse laboratório, e professor do curso de Letras e do programa de pós-graduação em Letras e Artes. Por favor, Alisson, contigo a palavra. Bom, boa tarde. Eu gostaria primeiro de agradecer pelo convite. Fiquei muito contente com esse convite, foi feito pelo Felipe, né? Mas agradeço também aí a Marília pelo contato depois e ao Yuri. E é um prazer estar aqui dividindo a mesa com os colegas. Eu acompanhei a mesa anterior, né? Como eu vou mostrar aqui na minha breve fala, o nosso projeto é muito recente, né? Então, para mim, isso aqui está sendo um grande aprendizado. Espero manter contato com todo mundo, porque vocês vão ver por quê, porque a gente está começando realmente, né? Eu trabalhei, né, minha inserção assim, com o trabalho em editora começou quando eu assumi a direção da editora da minha universidade, que é a UEA, né, a Universidade do Estado do Amazonas. A UEA é uma universidade relativamente nova também, né, agora que ela vai fazer 19 anos. Então, a editora da UEA surgiu ainda alguns anos depois, né, da fundação da universidade, e eu assumi a direção da editora lá em 2014, e fiquei até 2017, passei 3 anos lá. E um problema que muitas vezes, né, algumas editoras universitárias encontram tem a ver com algumas limitações próprias da política editorial, né? A gente era muito procurado por autores de literatura, por exemplo, para publicar, mas a gente não tinha essa linha editorial lá, não tem até hoje, né? E isso porque existe um outro problema aqui em Manaus, que é uma certa escassez de iniciativas editoriais da própria iniciativa privada, mesmo que pequenas, né?
Então, isso vai ser importante depois no nosso processo, essa questão também. Quando eu saí da editora, da direção da editora, e já atuando lá no programa de pós-graduação, a partir de uma convergência, porque uma das linhas do PPGLA é de processos de criação, e outra linha tem a ver com arquivo e memória, e observando essa limitação da editora universitária, né, a gente propôs a criação de um selo. Então, na verdade, a segunda oficina, ela é um selo da editora da UEA, né? E justamente para que a gente possa ter mais liberdade, experimentar mais, né? Então a gente trabalha com 3 linhas de publicação. A gente trabalha com a autoria literária, que era, né, aquela grande necessidade que a gente percebia antes, com o resgate de obras históricas que estão fora de circulação, fora de catálogo há muito tempo, e muito tempo, nesse caso, é muito tempo mesmo, né? Uma obra, por exemplo, em preparação agora, que veio de uma descoberta de um ex-aluno do nosso programa de pós-graduação, que foi fazer o doutorado dele em design na PUC do Rio, e ele é um design gráfico e gosta muito de pesquisa, assim, em arquivos, e achou no arquivo da Biblioteca Nacional um livro de poesia publicado em Manaus em 1869, e esse livro ele se tornou, a partir dessa descoberta, o primeiro livro de poesia editado na cidade de Manaus, lá no século XIX. Então, a gente tem essa linha de tentar resgatar, né, obras assim, né, trazer de novo. E uma terceira linha, que é a publicação da produção científica do próprio programa onde o laboratório está abrigado, né? Como nós somos um programa de letras e artes, nós temos alunos de diversas procedências, alunos de letras, mas também alunos que vêm de cursos de artes visuais, artes plásticas. Então, esse tipo de aluno ajuda a alimentar os setores de trabalho do laboratório, né, a revisão, tudo que tem a ver com a arte gráfica também. Agora, o nosso trabalho, que ele começa efetivamente no laboratório no final de 2018, por isso que é super recente, né? E nós tivemos praticamente o ano de 2019, né? Só que em 2019, enquanto a gente atuava paralelamente nessas linhas, né, na linha do resgate de obras históricas, que a gente conseguiu fazer a preparação já de 2 de 3 livros que estavam engavetados, né? Tem um romance também do século XIX e esse livro de poesia. A gente resolveu investir na preparação do próprio escritor, que também era uma demanda, né? E eu, como professor do curso de letras, fiquei muito preocupado, né, com isso, porque eu atuo muito, vamos dizer assim, junto a grupos de jovens escritores, né, porque muitos deles surgem ali na própria universidade, né? E eu acredito que estava faltando a gente criar aquele que vai demandar o trabalho da editora, né, daqui a algum tempo. Então, por isso, nós criamos um projeto. Foi por esse projeto, inclusive, que o Felipe chegou até o nosso laboratório, porque ele tem uma página no Facebook, né, que é a Oficina de Criação, né? São 2 projetos, na verdade. A gente trabalha com oficinas de criação em escolas públicas aqui de Manaus, né? Que os futuros escritores e escritoras que, né, ainda vão chegar depois até nós. E o projeto de extensão aberto, né, ao público em geral, que faz turmas de oficina de criação, né, de escrita criativa, de duração de 1 semestre. Então, em agosto de 2019, nós tivemos a primeira turma, foi muito bom, né? Esse material que está lá na página do Facebook, da segunda oficina, né? E a gente chegou a fazer a segunda chamada para outra turma, né? Teve o resultado e quando faltava uma semana para começar a oficina, houve a suspensão das atividades, né? E eu decidi que a gente só vai retomar a oficina de criação
quando a gente puder fazer isso presencialmente, porque eu sou professor, né, também, na graduação, na pós-graduação, e essa experiência do ensino remoto está sendo muito ruim, horrível. Então, eu não queria levar isso para a oficina, que é uma coisa que precisa muito desse contato, dessa troca, né? Então, a gente está aguardando, quando puder, para reiniciar, para iniciar, na verdade, a segunda turma. E depois a gente vai reunir, vai ser a nossa primeira publicação literária, vai ser a reunião da produção, né, desses 30 participantes, né, somando as duas turmas, e daí por diante a gente imagina que o trabalho possa, né, ser tocado. Aqui em Manaus, a nossa realidade editorial faz com que o trabalho da segunda oficina possa render frutos nessas vertentes. O resgate, né, de obras, o fomento à criação aos jovens escritores, né, e o próprio trabalho editorial, né, porque a gente vive aqui aquele problema que eu mencionei logo no início, de ter muito poucas iniciativas, mesmo que pequenas, né? Nós passamos muito tempo da história editorial do Amazonas vinculado a iniciativas governamentais, da imprensa oficial, principalmente. Isso foi muito comum nos anos 70, 80, e ainda um pouquinho nos anos 90. Depois, houve um certo espaço para a editora universitária da Universidade Federal, nos anos 90, e no final dos anos 90 e começo do século 21, teve uma empresa editorial de muito sucesso, que se chama Valer, a editora Valer. Ela é muito conhecida aqui no norte do Brasil, né? Ela publicava títulos de temas amazônicos, sobretudo, né? Mas a Valer funcionava muito bem porque ela atuava como editora e livraria, e promovia também encontros culturais, né? Então, essa perspectiva se perdeu quando a Valer fechou a livraria, né? E o que a gente vive hoje aqui é esse vácuo. Então, a iniciativa da segunda oficina é também para que aqueles que participem, seja como nossos alunos ou bolsistas, etc., possam ser vamos dizer, os gestores de mercado, de mercado editorial aqui nos próximos anos. Isso já começa a gerar frutos. A gente tem uma ex-aluna da graduação atual do mestrado, que ela acaba de fundar um selo editorial junto com um professor, que é a editora Transe, né, que eles fundaram agora durante a pandemia. E eles vão lançar daqui a um mês o primeiro título, né, tudo digital. E para terminar nessa parte da veiculação, a gente conta com o apoio da universidade aqui, porque a gente tem uma comunidade no repositório institucional. E é lá que nós estamos, né, publicando as publicações acadêmicas que já saíram, né, e essas vindouras aí, já para o início de 2021, também vão ser abrigadas ali no repositório na nossa comunidade. Mas é um trabalho que está iniciando, eu estou só anotando aqui, aprendendo muito com todos e todas, e em breve vou chamar o grupo, né, para a gente assistir, né, novamente aqui os vídeos, o grupo dos meus alunos, né, para a gente tentar ter umas iluminações com vocês. Eu agradeço bastante. Só gostaria de mencionar por que o nosso laboratório se chama Segunda Oficina. É uma homenagem ao Isidoro da Fonseca, o primeiro editor, né, que nós tivemos no Brasil, clandestino, né, lá no século XVIII. E o nome da tipografia dele era Segunda Oficina, né? É por isso que nós temos esse nome, e também porque nós somos um selo da editora da universidade. De certa forma, nós somos uma segunda oficina também para a nossa universidade. Obrigado. Obrigada
Você, só temos a agradecer. É uma coisa incrível como nos lançam para caminhos distintos, né? A segunda oficina como um selo de relação à editora, digamos, da Universidade Estadual do Amazonas, e que, na verdade, é muito recente, como tu mesmo falaste, é desse século ainda, né? Pois se tem 19 anos, resgate que tu trouxeste, Alisson. Independente do ano que se iniciou o trabalho, sempre temos a entender o nome do olhar externo, né? E a partir do olhar para o outro, a fala para Tiago Gentil, que é da Comarte Empresa Júnior da USP, e é o nosso aqui, então, representante discente, pois ele é graduando em editoração, está no 4º semestre do curso e é presidente da Comarte Júnior, editora distinta, né, da editora ordenado pelo professor Plínio Martins, pela Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou o Thiago, sou atualmente presidente da Comarte Júnior, né? Que ela é uma editora júnior, tem gestão anual, então a cada ano a gente tem uma troca aí de... Tiago, a palavra está contigo. Por lá, atuando e tudo mais. O meu microfone está indo? Ah, tranquilo. Então, na USP a gente tem um curso de editoração, que é um curso focado na publicação de livros, edição, revisão, etc. E lá em 99 para 2000, mais ou menos, tinha um problema que o curso não tinha muitas coisas relacionadas ao mercado de trabalho. Era um curso bem ligado à parte acadêmica, da edição, mas não tinha tanta coisa assim para falar do mercado mesmo e ter uma experiência logo no começo do curso, assim, mas para ver como é que funcionam as coisas, né, realmente. Então, em 99 começou o processo para a fundação da Comarte Júnior. Em 2000 ela foi oficializada com a primeira gestão, e assim começou essa tradição de 20 anos, 21 anos na real agora, de uma gestão anual que tenta fazer as coisas da melhor forma possível, faz vários serviços editoriais, sejam eles de revisão, diagramação. A gente faz projetos de comunicação também no geral. Então, identidade visual também a gente faz às vezes, faz coisas para a internet mesmo, é bem variado mesmo, mas normalmente a gente foca muito na parte editorial e a maior parte dos projetos são desse tipo. Então, os autores nos contatam, eles falam que estão com um projeto de livro, que eles querem fazer X coisa no livro dele. A gente não publica o livro de fato, nós não somos uma editora que realmente publica, faz ISBN, etc. Mas a gente faz todo o serviço editorial, deixa ele prontinho e ajuda o autor a encaminhar, como é que ele faz a impressão, como que publica, etc. Então, além desses serviços editoriais que a gente faz a todo momento durante o ano que ela atua, né? Ela atua no ano letivo. Então, começa lá por fevereiro, março e termina em novembro, dezembro, mais ou menos. Então, a gente tem alguns projetos anuais que a gente faz sempre, que, por exemplo, tem um fórum de editoração, que é um dos maiores eventos da área editorial, assim, bem focada mesmo nas discussões do tema, que ele é realizado pela gente, tem uma tradição já de 15 anos, eu acho. Esse ano vai ser o 16º. E, aliás, vai ser bom, em certa parte, esse ano, que a gente sempre teve a limitação de ter convidados só de São Paulo, né? E esse ano a gente vai conseguir trazer convidados ao redor do Brasil, vai ser uma coisa bem mais abrangente. A gente está já começando esse processo para fazer o fórum de editoração, depois a gente vai começar a avisar como é que está funcionando e tudo mais. E a gente também tem a revista Originais Reprovados, que é uma revista feita totalmente por pessoas amadoras, assim, é como a gente fala, né? O nome dela é relacionado com os originais dos autores, que são reprovados pelas editoras. A gente dá esse espaço para esses autores amadores, para eles terem sua primeira publicação, enquanto nós temos uma das nossas primeiras edições, basicamente, né?
Então, a gente faz a edição, a revisão do texto, a arte, a diagramação e tudo mais. E esses autores são pessoas da comunidade da USP, quase todos são da graduação, então dos vários cursos de todos os institutos. Então, pessoal da letras, pessoal da engenharia, da economia, vem muitos textos por ano, acho que por volta de 300 ou 200. Então, a gente faz a seleção deles, faz todo o acompanhamento com o autor para ver se está tudo ok, com as edições que a gente fez e tudo mais. E também a gente faz um evento no meio do ano, que normalmente é um evento mais livre, assim, a gente puxa um pouquinho para a área editorial, mas faz uma coisa mais para o momento, assim, um assunto que seja legal de falar no momento. Esse ano a gente fez o painel aberto de quadrinhos, que foi um evento que a gente contou com autores, ilustradores também, de webcomics e de quadrinhos distópicos. Então foi um evento online, né, devido às restrições do momento, mas foi bem legal da gente fazer, uma experiência bem bacana além de editar as coisas de fato, a gente ter contato com o mercado de uma forma diferente, né, por meio dos eventos que são muito importantes para o mercado editorial, de certa forma. Então, a gente tem contato com as editoras no geral, para a gente fazer apoios, fazer ações que envolvam editoras privadas mesmo, né? Então, a gente tem esse contato mais profissional com eles, de como que a gente pode ajudar eles com o nosso evento, como que eles podem nos ajudar. Então, é uma experiência super legal, assim, de contato mesmo, e de conhecer as coisas do mercado. Porque normalmente as pessoas que fazem parte da Coarte Júnior, não é por regra, mas a maioria está no segundo ano da graduação. Então, a gente ainda não teve muita coisa assim relacionada à parte do mercado, normalmente é mais para o final do curso, e o começo dele é uma base muito teórica, né? E nesse ponto, a Coarte Júnior tem um papel muito importante da gente trazer essa experiência para o pessoal. E puxando um pouquinho essa parte da experiência, eu gostei muito da fala de vocês anteriormente, de falar de uma coisa mais centrada nos alunos, de ter uma experiência mais orgânica, assim, eu acho, né? Eu acho que esse é um papel muito importante das empresas júniores, que é uma coisa que é gerida totalmente pelos alunos, né? Tem a supervisão de um professor coordenador. No momento, o nosso professor coordenador é o Wagner Souza Silva, do Departamento de Jornalismo e Editoração. Então, é a pessoa que ajuda a gente com as coisas burocráticas, com a relação institucional que a gente tem com a Escola de Comunicações e Artes, né, da USP. Então, por exemplo, para ver as coisas da nossa sala, nossa salinha lá no departamento, né, de manter ela funcionando e tudo mais. Então, essa parte a gente tem o apoio da universidade, eles dão um amparo super legal para a gente. No que a gente precisar de transporte para algum evento, alguma coisa do tipo, eles estão lá pela gente, mas no geral, quase tudo a gente que toca sozinho. Então, é uma coisa muito de responsabilidade e autonomia. Eu acho que isso é uma das principais diferenças de uma empresa júnior e uma editora laboratório. No caso de uma empresa júnior de editoração, né? Falando da área, assim. Porque quando você está numa editora laboratório, você está fazendo parte de um projeto e tudo mais, só que a editora laboratório não vai dar muito errado, assim, se um projeto der errado, uma coisa assim. E uma editora júnior é bem diferente como é que funciona, né? Então, porque a gente tem a gestão do caixa, por exemplo, da empresa, que é totalmente feita pelos alunos, então a gente sabe o que a gente pode investir, o que a gente não pode, quais são os nossos gastos operacionais, o que a gente precisa manter como um ponto estável, assim, quais projetos a gente consegue fazer ou não, porque os autores mandam os projetos para a gente, mas tem horas que a gente não consegue aceitar tudo, né? Então a gente tem que ter esse tato, assim, de o que dá para a gente fazer, o que a gente consegue, o que a gente vai aprender fazendo esses projetos, porque todo mundo está lá de forma voluntária, a gente aprende coisas no meio do caminho, né? A gente tem um aprendizado de várias áreas da comunicação ali no meio, e não só da comunicação, né? Porque é uma empresa totalmente gerida pela gente e, por isso, também tem cargos que não tem nada a ver com editoração, assim, em primeiro grau, assim dizendo. Então, por exemplo, a parte financeira não é uma coisa necessariamente de editoração, recursos humanos, gestão de projetos editoriais já pega um pouquinho mais a área, né? Como a gente separa as coisas certinho para conseguir cumprir os prazos. E a parte administrativa, etc. Então, acho que é uma experiência bem abrangente, assim, da área editorial, que o curso de editoração já tem, de certa forma, mas a gente consegue trazer uma parte muito mais
autônoma dos alunos e dá um senso de pertencimento também, de você continuar ali, ter uma motivação a mais. Acho que isso é bem importante também nas universidades, essa coisa de permanência, de como que a gente faz para manter as pessoas participando das coisas. E nisso eu acho que uma empresa júnior é fundamental. Eu não tenho certeza quantas empresas júniores da área tem no Brasil, que eu lembro tinha uma além da Coarte Júnior, mas não tenho certeza. Mas eu acho que é super interessante ter empresas, né, nessa área que, enfim, tem muitas editoras por aí pequenas, e se as pessoas que estão se formando nessa área tivessem uma experiência prévia, assim, uma experiência real, que você está fazendo coisas, né, eu acho que poderia ter muitos projetos diferentes, muitas pessoas que saíram da Coarte Júnior e da Coarte, da editora Laboratório, tem uma visão bem diferente de como é que funciona o mercado, da pessoa que só passou pela formação mais teórica e tudo mais. Depois, se o José quiser fazer um puxadinho, que ele já foi da Coarte Júnior, já foi da Comarte, depois estou super aberto para ouvir como é que funcionavam as coisas no passado, né? Que a partir da história mesmo, eu sei mais pelo telefone sem fio que foi sendo feito assim, e que são 21 anos, né? É muita coisa. A gente perde a noção dessa história dessa empresa júnior, né? E eu acho que minha fala é mais para isso mesmo, de que os estudantes têm um papel central também, e que a gente precisa fazer as coisas porque senão fica um negócio muito fechadinho e a gente precisa aprender outras coisas que não sejam serviços editoriais, que não sejam coisas muito relacionadas ao ofício, mas também coisas que você precisa saber para ter uma editora, para você trabalhar em uma editora. E, querendo ou não, a editoração é uma área bem aberta, assim, quanto as empresas, as pessoas que estão atuando nelas, quanto à formação, né? Então, tem pessoas de letras, tem pessoas de marketing, trabalham com editoras, pessoas de engenharia, trabalham com editoras, e acho que é importante também ter pessoas de editoração que tenham uma noção desse todo para fazer parte disso, né? De conseguir atuar nisso de uma forma mais presente, assim. E eu passo a palavra para a Marília agora. Oi, pessoal, perguntava aqui se a Marília queria né? Fala, Marília. Então, eu vou falar o mínimo possível. Eu vou falar o mínimo possível, mais rápido, para ser bem pontual. José, você quer chamar a minha fala? Fica um negócio muito fechadinho e a gente precisa aprender outras coisas que não sejam serviços editoriais, que não sejam relacionadas ao ofício, mas também coisas que você precisa ter uma está dando para vocês, dando um pouquinho de agora foi. Marília tinha me passado essa incumbência de apresentá-la para que ela não precisasse apresentar a si própria. A Marília Barcelos é professora do Departamento de Ciências da Comunicação, da UFSM, é coordenadora do Laboratório PECOM, da UFSM, a editora experimental do curso de Comunicação Social com habilitação em produção editorial. Boa tarde a todos. Agora eu vou falar como coordenadora da PE.com. A PE.com é um espaço de edição, de formação, tá? E é um espaço dentro do curso de comunicação. Então, eu vou falar o mínimo. Na PE.com, os alunos entram por meio de projetos, projeto de ensino, ou projeto de extensão. A minha fala? Fica um negócio muito fechadinho. Esse é o primeiro livro que foi feito pelos alunos. Gente, vocês estão ouvindo bem? Porque para mim tem várias falas sobrepostas, tá tudo bem? Agora, deixa-me passar dessa incumbência de apresentá-la para que ela não precisasse apresentar a si própria. A Marília Barcelos, professora do Departamento de Ciências da Comunicação, da UFSM. Poxa, obrigada, gente. Era o YouTube. Então, agora sim. É o seguinte, a PE.com é um projeto de extensão. E ali
junto com o projeto de extensão, funciona um projeto de ensino. Dentro desse laboratório, nós, por meio de editais, montamos a infraestrutura quando a editora surgiu em 2012. Ela é um espaço de erro, como alguém já comentou aqui durante o Expedição, um espaço de experimentação, e por isso os conteúdos procedem de projetos docentes e discentes, muitos deles a partir da sala de aula. E nós temos disciplinas, algumas optativas, como a editora experimental, em que os alunos recebem os originais, são 30 alunos dentro de uma sala de aula, e vão, então, executar o projeto como um todo, a preparação do original, a criação da capa, etc. O laboratório, então, tem esses diferentes momentos, tá? Eu diria que é bem difícil trabalhar o laboratório com disciplinas, porque vejam que passar um original por 30 estudantes que estão no momento de aprendizagem não é a mesma coisa da gente trabalhar com profissionais. Então, eu diria que uma das coisas mais difíceis, assim, que eu vejo no laboratório é se compreender como um espaço que não é igual ao espaço profissional no mercado, não se tem o mesmo ritmo, não se tem os mesmos prazos, não se tem o grau de precisão, vou trazer aqui o Calvino de novo, que se teria exigindo de um profissional da área. Nós estamos lidando com estudantes. Então, além de todo esse nível de aprendizagem e de exercício, que é super válido, porque nós estamos trabalhando aqui com curso da UFRJ e da USP, os alunos já são. Então, nós temos publicidade e propaganda, relações públicas, jornalismo e produção editorial, que é que a gente chama, né? Então, esse ritmo, às vezes chega um original para nós, por meio de parceria, a gente precisa ter precisamos desse livro até o final do ano, por causa de CAPES, etc, etc. Não tem como, não tem, eu levo às vezes 2 anos dentro da editora para publicar um livro. Então, agora, quando ela foi criada em 2012, era de um jeito, quando foi concebida com o ISBN, que é esse prefixo editorial maravilhoso que a gente tem, assim, que dá uma sensação de liberdade quando a gente tem esse prefixo, né, de independência. A vida na editora se torna outra, e uma das dificuldades que nós temos é justamente isso, assim, às vezes, os recursos são provenientes de editais, mas, por outras, são provenientes de, como que eu vou chamar? É um patrocínio profissional, que é do bolso do próprio professor. É o professor que banca um ISBN, é o professor que banca um prefixo editorial, o cadastramento, e etc., para fazer esse projeto acontecer. E tem uma motivação que é a paixão, né, gente? Eu, antes de entrar na academia, trabalhava em editoras, trabalhei em distribuidora, trabalhei em muitas feiras. Minha primeira feira foi em 1989, então, alguns de vocês nem eram nascidos. A paixão, ao entrar na universidade, é reunir um pouco esse saber, né, que é apaixonante do livro, com a prática de ensino. E aí, algumas coisas que aconteceram muito bacanas, assim, uma delas foi o itinerário da edição, é um projeto de TCC, e as alunas criaram esse manual para trabalhar em sala de aula com ele, então viram um produto didático de sala de aula, né? Esse foi um dos produtos. E o outro,
são muito bacanas, assim, que a gente super curte, editoriais, artigos provenientes de TCCs do curso de produção editorial. Então, é uma maneira de fazer circular essa produção. Disponível no site, que agora mudou, é um site padronizado da universidade. Isso é bacana também, porque não fica cada um de um jeito, né? Em que todos os livros são disponíveis gratuitamente. Confesso para vocês que nós estamos num momento de repaginação, de reavaliação da estrutura da editora. A editora consiste na coordenação, num conselho editorial e num conselho executivo, mas principalmente com a ajuda de técnicos. E o técnico, os dois técnicos que trabalham com a gente, a Daniele e o Rafael, eles atuam também em todo o curso. Ou seja, eles não são laboratório. Então, a gente tem que trabalhar com essas intempéries, né? E principalmente os prazos, e como foi falado também aqui anteriormente, com o eles vão, né? Que é aquele aluno que teve a formação e que teve uma bolsa. As bolsas podem ser mais específicas, como por exemplo, essa agora da Feira do Livro, é um mês de bolsa e depois acabou, né? E eu aproveito todo esse mês para a gente poder também atualizar a mídia social. Então, cada ação que a gente faz, uma oficina, um lançamento de livro, tem toda uma mobilização para atualização de mídias sociais, né? E uma coisa muito bacana também é que o primeiro semestre, quando entra assim a 1000 na universidade, eles são colaboradores das ações na feira. Nós fizemos um lançamento com o projeto da USP, da professora Marisa Midoro, que era o lançamento desse livro, a autora gaúcha, e nós fizemos na Feira do Livro de Santa Maria. Então, essas parcerias acontecem, e o foco é um material que seja de comunicação voltado para o ensino, a formação do sujeito enquanto e outras coisas que eu acho assim engraçadíssima dentro desse laboratório, na verdade, por exemplo, algumas coisas que são em conjunto e que não se pensa o todo. Para a gente tirar o ISBN aqui na universidade, é assim, a gente vai lá, paga o ISBN e tem que sair correndo para fazer logo o livro, porque senão esse ISBN, ele cai numa caixa como se fosse um grande gavetão, tá? Então, todos os ISBNs pagos caem lá, não importa se é da pé.com, se é da Faco, se é das outras 500 editoras que tem lá dentro, tá? Então, assim, se eu paguei o meu livro, alguém vai lá, tá, tem um ISBN aqui da UFSM liberado, vai lá e pega o ISBN, assim, então a gente já perdeu, depois tem que correr atrás, olha, esse ISBN, sair atrás do IP do computador, né, esse ISBN aí, uma negociação de uma coisa que parece simples e que toma um tempo enorme, que o laboratório é um dos encargos que a gente tem, dos 4, né, que é ensino, pesquisa, extensão e gestão. Então, fica dentro dessa o Expedição é um projeto também da pé.com no sentido de abrir o diálogo e estabelecer essa rede para a gente poder se ajudar e contar, por exemplo, com a gráfica da UFSM por meio de projetos, de editais que a gente tem trabalhado, e sempre sabendo, né, que a dificuldade aí, por exemplo, pode chover dentro da grade, e aí a gente tem que esperar ela ser arrumada, e para isso precisa ter um empenho que pode levar alguns meses,
e que também aí, na época da Feira do Livro, tem o coronavírus, e todo o material da gráfica tem prioridade do coronavírus, e aí o teu projeto vai ter que aguardar não sei quantos meses para ser publicado, né? Então, publique em digital e depois vem o impresso. Mas é isso, são intempéries que a gente acaba não acostumando, mas sabendo que o tempo é outro. E a última coisa que eu queria falar agora, que eu lembrei, que foi muito importante ser tocada anteriormente aqui no Expedição, é a relação entre a valorização do livro em detrimento da valorização, supervalorização dos periódicos científicos, não querendo retirar a relevância dos periódicos científicos, evidentemente, mas lançando um artigo dentro da academia, quando a gente olha as referências bibliográficas, o que mais encontramos ali? Livros ou artigos? Então, eu deixo essa pergunta aqui no ar, tá bom? E agradeço a presença, e agora fica contigo a palavra, Felipe, é isso? Das perguntas? Isso mesmo. Bem, obrigado, Marília, ainda bem que deu tudo certo, né? Na entrada dela, ele entrou, foi realmente no laço. Então, agora eu vou passar as perguntas que chegaram aqui a gente pelo YouTube, algumas por WhatsApp e tudo. Bem, primeiro a pergunta da Sandra, que o Leandro já disse que vai responder, mas vamos lá. Sandra pergunta, consideram que o aspecto experimental das editoras também está relacionado à ideia de uma produção editorial independente? Então, vamos lá. Sandra, é o seguinte, eu acho que depende do que a gente vai estar tratando como independente aí, mas a gente tem dois caminhos. Primeiro, eu sou muito, muito a favor da busca por essas parcerias com iniciativas privadas também. Tá? A gente, por exemplo, no Nesp, a nossa editora modelo, a gente está se associando com a BR75, que é uma empresa de produção editorial, né, para ajudar nesse treinamento, nessa parte com os alunos, né? E a editora, no caso do laboratório, ele pode, faz parte do experimentar, fazer parte do mercado também, inclusive com editora grande, é uma experimentação. Ele está ali, eu acho que para isso, né? Mas eu, por exemplo, eu me considero um empirista editorial. Eu aprendi tudo, foi mesmo que fazendo, testando. Então, eu tenho uma porção de livros publicados como autor. Eu já publiquei por editora pequena, editora média, editora grande, por multinacional, por editora universitária. E eu fui vendo como autor como é que essas produções iam sendo feitas. Já participei da produção estando do outro lado. Já trabalhei em gráfica, trabalhei como design, como revisor de texto, isso tudo. E eu sou um grande entusiasta de autopublicação. Alguns dos meus livros foram autopublicados. A minha pesquisa atualmente ela é voltada para a autopublicação. E aí a gente entra numa questão que é muito interessante, né? Que é uma questão que eu não vou entrar em detalhe aqui, mas do papel do editor hoje em dia. Tá? Será que essa autopublicação esvaziaria, né, o papel do editor? É uma questão que eu penso muito, mas eu acho que para a gente que trabalha na produção, a técnica do livro, ela vai se fazer necessária por muito tempo. Por quê? O fazer o livro bem feito vai ser necessário. Né? Você vai precisar de um bom preparador, de um bom revisor, de um bom diagramador. E o editor, onde é que ele vai ficar nesse tempo, nesse meio todo? O que ele vai fazer? O que vai sobrar para ele? Né? Mas eu acho, sim, que a produção editorial independente ela também tem que ser englobada dentro dessas editoras experimentais. A editora experimental, para mim, pode tudo. Ela pode tudo. Ela está ali para experimentar. Eu queria responder também a pergunta da Sandra. Acho que é uma pergunta super pertinente. O Leandro falou algumas coisas importantes. E, assim, né, claro, depende do que a gente chama de independente. Eu passei 4 anos e meio da minha vida estudando editoras independentes no doutorado, para no final dizer assim, gente, eu não sei o que é editora independente. Mas estou entendendo, por exemplo, que a gente está chamando de independente as pequenas e médias editoras, né, fora dos grandes conglomerados. E, claro, essas editoras, elas se colocam no mercado como lugar de experimentação, né, de poder publicar temas, autores,
formatos, materiais que não são de interesse das grandes editoras. Então, nesse sentido, as editoras independentes são, a razão de existir delas é esse experimentalismo também. E acho, sim, que os nossos espaços dentro da universidade precisam ter esse espírito. Eu concordo com o Leandro quando ele diz que esse experimentalismo não exclui o fato de que a gente está formando profissionais que vão atuar em editoras dos mais diversos fora, né? Mas eu acho que também essa experimentação, ela é positiva, inclusive, para aqueles alunos que vão atuar em grandes editoras também. Eu acho que o modo como a gente faz as coisas na universidade traz contribuições muito importantes para o mercado. Eu costumo dizer aqui em BH, né, o Cefet está numa cidade que é Belo Horizonte, que tem um mercado considerável, um mercado editorial com editoras muito importantes, mas, obviamente, não com o porte de um mercado como São Paulo ou Rio de Janeiro. E eu acho, particularmente, que as nossas instituições, dentro dos contextos específicos em que elas estão, elas têm um papel importantíssimo de questionar esse mercado também, né? Claro, vamos ensinar como é que o mercado pensa a edição, mas vamos também levar para esse mercado o jeito como nós estamos pensando a edição. E, nesse sentido, o que a Marília falou, né, da edição experimental como lugar do erro, né, que é uma coisa que, no momento em que os profissionais da edição são cada vez menos valorizados, em que as remunerações estão sendo prejudicadas, eu acho que a universidade tem que se colocar como esse lugar em que as condições de trabalho dos profissionais de edição precisam ser repensadas. E eu acho que o tempo da edição, que a Marília falou, né, que ela comentou, né, a gente não pode ser um lugar em que o livro sai para ontem, a gente precisa ser esse lugar em que a gente precisa pensar quanto tempo nós precisamos para fazer, né, e que a gente não seja atropelado por esse ritmo que o mercado vai impor para os nossos alunos quando eles saírem de todo modo, né. Então, eu acho que esse experimentalismo tem a ver não só com os temas, com os autores, com os formatos, com os acabamentos, mas ele tem a ver também com os modos de produção, né, com uma crítica radical mesmo, né, ao que o mercado está colocando como caminho natural para esses estudantes que vão estar lá daqui a pouco. Eu deixei uma questão para o Alisson, mas eu acho que ele mesmo já ia tomar a palavra. Vai lá, Alisson. Na verdade, eu queria também comentar essa questão muito recentemente. Acho que o que eu tenho percebido até agora, do nosso trabalho e dos depoimentos e da outra mesa, é que as editoras experimentais, abrigadas num contexto institucional, como é o caso da maioria, né, aqui, elas vivem sob uma certa tensão, né? Porque a tensão entre o experimental e o institucional. Do ponto de vista da forma, do conteúdo, das estratégias de produção, nós fomos francamente experimentais e acho que dificilmente encontramos barreiras em relação a isso dentro da instituição, né? Mas existe um patamar institucional também que tem a ver, sobretudo, com a gestão, né, dos nossos laboratórios e com as formas de circulação e inserção de mercado, né? Uma coisa que eu tenho observado, mesmo fora do contexto institucional das editoras experimentais, mas das editoras médias, ou sobretudo pequenas no nosso país, é que os projetos delas têm mais potencial de acerto quando elas não são apenas publicadoras de livros, mas quando elas são também catalisadoras de um projeto que é cultural, muitas vezes é político, ou político e cultural, e a marca tem um efeito de mercado nisso, porque essa marca começa a ser identificada com aquela linha de pensamento, né, daquela empresa, nesse caso, né? Então, a ideia de que uma editora pode ser também um ponto de cultura, um ponto de convergência, um ponto de encontro de intelectuais, né, de coletivos, né, de militância, seja o que for, faz com que o produto livro
ele vá simultaneamente a reboque e capitaneando esse movimento. É uma coisa muito interessante. Eu acho que o nosso desafio dentro de uma instituição é, né, elaborar estratégias de circulação e de gestão também experimentais, né? Claro que a gente encontra, sobretudo no que tem a ver com grana, a gente encontra muitas barreiras, mas também a gente precisa buscar, ser criativo para encontrar algumas alternativas, né, como eu tenho visto aqui nas conversas. Então, acho que nessa dialética entre experimental e institucional, a gente precisa ir encontrando nossos espaços dessa forma, né? Alisson, você não quer já emendar e responder a questão que eu coloquei a você, que você me respondeu por escrito, está lá no YouTube, mas bem brevemente, né? Claro, sim. Eu visualizo muito a partir do mercado daqui de Manaus, da nossa realidade aqui, né? Eu vivi em Belo Horizonte, aliás, meu doutorado foi na UFMG, muito bom ver aqui um quase conterrâneo da minha segunda terra, né? E eu tenho um colega, inclusive, lá do Cefet, que é o Ronieri, um colega meu lá do doutorado, de quem eu gosto muito. Acho, aliás, esse curso, né, de vocês, assim, maravilhoso. Uma ideia, um sistema, assim, muito bom. Então, pela pergunta aqui do Felipe, né, ele quer saber se as universidades, né, teriam esse papel de articular também os processos de criação, né. Eu acho que, dependendo do contexto, acho que a realidade aqui, ela ainda precisa amadurecer mais em relação a isso. Então, o nosso trabalho é para que a gente não precise ser necessário adiante, entendeu? Mas estamos cada vez mais necessários, né, na medida em que os pequenos negócios envolvendo a produção cultural estão desabando, né? A universidade se torna um espaço, assim, né, uma atalaia para a gente, a partir daí, tentar formar as novas gerações, né, e isso passa também, no caso da literatura, né, pelo fomento à criação. Mas o que eu vi, por exemplo, Felipe, na primeira turma da oficina do ano passado, é que daqueles 15 participantes, é possível que daqui a 5 anos a gente vá ver uns 3 ou 4, né, escritores levando adiante essa vontade. E alguns poderemos ver como editores, né? Porque a gente tem uma unidade, mesmo que seja um curso de escrita criativa, mas a nossa última unidade, ela diz respeito à edição, à produção editorial, tudo que envolve, né? Sobretudo a inserção, a circulação, né? E a gente sempre conta com algum profissional nesse módulo, né? E foi naquela turma lá super interessante, e muita gente saiu dali, depois daquele último módulo, pensando assim, pô, quem sabe o meu negócio é trabalhar na produção do livro, não necessariamente escrevendo ou até fazendo ambos, né? Que o Leandro citou aí esse aspecto da autopublicação, né? Acho que num mercado ainda imaturo como o nosso aqui, essa também pode ser uma boa alternativa. Muito legal. A gente fica muito restrito ao papel de fazer as perguntas, mas eu queria dizer que eu estou gostando de tudo que eu estou ouvindo, mesmo sem poder dialogar muito, né? Então, eu vou passar logo a próxima pergunta, que é a pergunta do Yuri, mas eu quero fazer as duas ao mesmo tempo, né? Tanto a do Yuri quanto a do Vitor de Oliveira, porque eu acho que o nosso tempo está se esgotando, né, Marília? Então, vou deixar as duas perguntas e a mesa se organiza para responder na medida do possível. Então, a pergunta do Yuri para vocês, o livro impresso ainda é a referência na formação de editores? E a pergunta do Vitor quais são os principais desafios que estão sendo encontrados nas editoras experimentais em relação aos novos contextos tecnológicos e digitais? Eu gostaria de iniciar falando a respeito da pergunta do Vitor, que é o seguinte: hoje, para a gente trabalhar com um livro digital ou com EPUB, a gente precisa de software. Inegavelmente. E isso implica em recursos. E a questão de recursos implica também em políticas governamentais, ou seja, recursos voltados para universidades, né?
Esse é um dos itens. O outro é a formação. No curso de produção editorial, nós temos uma gama muito vasta, que são eixos voltados para a parte gráfica, mas também para a web e outros desdobramentos. Até a educomunicação, nós temos aqui um foco. Tá? Então, ele é bem amplo e bem atualizado, um curso que surgiu, né, a fundação dele é de agosto de 2010. Então, ele formou a primeira turma em 2014. O currículo dele é bem preparado para isso, nós ainda estamos mexendo agora, o NDE está mexendo, né, falo aqui em nome dos colegas, para que haja mudança também, porque nós temos, inclusive, a questão sonora, áudio, livro, etc. Então, eu vejo, assim, que no âmbito de formação, no curso de produção editorial, digamos assim, vejo uma luz no fim do túnel, mas em termos de recursos financeiros, estou como todos estão, né, sentados, aguardando e na luta, tá? E eu queria só fazer um comentário em relação à questão da editoras independentes, né? Eu lembrei que a minha tese de doutorado foi sobre a LIBRE, a Liga Brasileira de Pequenas e Médias Editoras. Em determinado momento, ela virou a Liga Brasileira de Editoras Independentes. Eu disse, ué, o que houve? Né? Então, eu acho que isso está muito ligado também àquela questão que eu vi em outro seminário, em que os editores diziam assim, independente do quê? Né? O que é independente? Independente, né? Então, é uma questão semântica mesmo, né? O que a gente está chamando de independente, normalmente são os pequenos e médios. Era isso, obrigada. Comento rapidinho a respeito da pergunta, né, do Yuri. Eu acho que sim, tem muito a ver com o que foi comentado na mesa anterior, né, desse papel do livro como um suporte importante para o que a gente faz, né, um suporte que ainda tem as suas funções e que chega e pode chegar a muitas pessoas ainda. E acho que, em termos de atividade experimental nos nossos cursos, eu acho que o livro tem um papel importante, porque o processo que a gente conhece, né, consagrado de produção do livro, ele, de alguma maneira, ensina, ele é um processo pedagógico para que as pessoas atuem na edição de outros materiais. Né? Quando eu, pelo menos, acho isso, né, de ter trabalhado em editora, essa experiência de fazer um objeto que a gente quer que dure muito tempo, também nos ajuda a entender como é que se faz um objeto que dura pouco tempo, como é o caso de uma revista, como é o caso de um jornal, como é o caso de, enfim, né, outros objetos editoriais. Então, eu acho, sim, que o livro tem ainda o seu papel, né, nas nossas atividades experimentais, e acho que o livro impresso, sobretudo, né, apesar de todas as dificuldades que a gente tem encontrado para financiar a impressão dos nossos projetos. Aqui no Cefet isso é uma briga eterna, porque a gente depende dos editais, né, a gente não tem um orçamento para a editora, mas eu acho que a gente tem que sim batalhar, porque é um aprendizado específico, né, que não é equivalente ao aprendizado do livro digital. Não estou colocando aqui como pior ou melhor, inferior ou superior, mas eu acho que é uma experiência pela qual eu, particularmente, gostaria que todos os meus alunos passassem, porque é uma experiência muito rica em termos de experimentalismo dos materiais, experimentalismo com o trato com os textos. Então, eu acho que, sim, esse livro tem lugar garantido nas nossas práticas e, sobretudo, o livro impresso, né? A gente precisa batalhar para que ele não saia das nossas práticas experimentais. Só comentando rapidinho, eu acho que não há um conflito, assim, exatamente, entre o livro digital e o livro impresso, né? É uma coisa que dá para coexistir, e eu acho que na formação dos editores é uma coisa que dá para a gente pensar muito em como que a gente forma um editor pensando no livro impresso, mas também capacita ele a fazer as coisas do livro digital, né? Que é um processo de edição diferente, a gente usa HTML para editar, não é uma coisa mais usando a linguagem especificamente, só aquela linguagem que a gente fala, né? Mas eu acho que é uma coisa super importante a gente aprender que é uma mídia nova, que a gente tem esse espaço também para usar as coisas que nós aprendemos do livro impresso nela, né? Tem coisas muito similares, porque é uma mídia que imita a mídia impressa, né? Não é como um blog, por exemplo,
que tem suas coisas diferentes e tal. Dá para você revisar um blog, mas não é a mesma coisa, por exemplo, né? Um livro digital, no caso, ele realmente imita o livro físico, né? Então tem muita coisa parecida, dá para a gente usar os aprendizados que a gente tem de um no outro. E, aliás, acho que é muito importante também as faculdades começarem a pensar mais essa parte do livro digital, que ele não vai substituir, o mercado dele ainda é pequeno, na verdade, né? Acho que é 3% do mercado editorial, o mercado dos livros digitais, né? E, por exemplo, lá na USP, acho que desde 2012, se eu não me engano, a gente tem 2 disciplinas mais voltadas para o livro digital. É claro, não passa por tudo, a gente tem uma visão de cima, assim, mas é uma coisa inicial, para a gente buscar uma formação de fora, para a gente tentar aprender como é que funciona a coisa e depois disso ir destrinchando, né? Eu acho que é super importante a gente ter essa prática também, porque a gente não pode ignorar essa mídia que já está aí, está crescendo no ritmo meio lento, mas está crescendo, né? Acho que as 2 mídias têm suas contradições, seus pontos positivos. A gente tem que sempre pensar nisso como uma forma de convivência mesmo. Vai lá, Marília, não temos mais perguntas. Acho que a gente pode, então, se encaminhar para o fechamento da mesa. Perdão, tem... Olha, quais são... não, já foi tudo, desculpa. Vamos fazer um encerramento da mesa. Eu gostaria, então, de... Eu não sei se o nosso colega Yuri tem condições de entrar na mesa, não? Para fazer o encerramento, não? Bom, de toda maneira, eu acho que a gente pode passar a roda, né, e ver quem é que quer dar um tchau, dar um recado, né? Alisson, que veio de tão longe, né? Olha que coisa maravilhosa que a gente pode... que a gente pode ter todo mundo assim ao mesmo tempo, né, no evento. Imagina isso aqui presencial, né? Não seria possível. Quer dar um tchau, Alisson, para a gente? Vamos fazer a roda, começar por você. Tá, mais uma vez eu agradeço. Realmente nada substitui a presença, né, dos encontros, mas a gente tem também, né, isso tem possibilitado alguns encontros desse tipo aqui, eu daqui de tão longe, falando com vocês aí de tão longe, né? E eu vou me aprofundar nas experiências, né, desses grupos, eu vou, né, visitar virtualmente os grupos também de vocês, que eu quero aprender bastante, e quem sabe no futuro a gente se encontra presencialmente. Esse foi o primeiro, né? Foi o primeiro. Os próximos. Muito obrigado. Muito obrigado. Tiago. Eu gostaria de agradecer muito o convite da Arte Júnior poder participar desse encontro. Eu acho que a gente traz uma coisa mais diferente das editoras do laboratório e convidar todo mundo a conhecer nossas redes sociais, nosso site, etc. Nas redes sociais é @comartejunior, com um tracinho no meio do comarte. E vejam o que a gente está fazendo. Em breve a gente faz o fórum de editoração. E também vai ter mesas muito especiais com o pessoal de fora de São Paulo, que a gente sempre foi muito São Paulo-cêntrico, assim falando. E é isso, agradecer muito a participação de todo mundo, gostei muito das falas, e obrigado pela oportunidade. Obrigada a ti, eu acho que a empresa Júnior é um outro universo, né, que a gente tem que conhecer melhor. Leandro? Mais uma vez, queria agradecer muito, Marília, Felipe, Yuri, a organização desse evento, né, a todas as instituições que possibilitaram, né, que esse evento acontecesse, né, e queria colocar a Unesp à disposição de vocês, Unesp, não Unesp, as pessoas confundem quando a gente fala rápido, Unesp, né, à disposição de todos vocês aí que estão participando da mesa, que estão assistindo, né, a nossa editora modelo também, para a gente trocar experiências, trocar conhecimentos,
procurar soluções juntos para os desafios que se apresentem para a gente aí. Tá? Obrigado a todos. É isso aí. José, por favor, então. Bom, agradeço também, Felipe, Yuri, Marília, pelo convite. Agradeço também aos colegas da mesa, os colegas que estavam na mesa anterior também. Foi um debate hiper produtivo. Convido vocês a conhecer as atividades da LED. Eu deixei nas conversas aí no YouTube o site, né, para vocês conhecerem um pouco do que a gente tem feito, do que a gente tem publicado. E tenho certeza que desse primeiro encontro vão sair não só outros encontros, como reflexões que eu acho que a gente precisa fazer, e já me coloco à disposição dos colegas dessa mesa e da anterior para a gente escrever juntos sobre o tema, para a gente começar a produzir conhecimento sobre essas experiências que a gente tem feito nas nossas instituições. Então, obrigado, ótimo conversar com colegas do Brasil inteiro, e seguimos aí, estamos de vento em popa, e vou sair daqui e vou para a reunião da LED, que os monitores estagiários estão me esperando. É isso aí, né? Todo mundo trabalhando junto. Muito obrigada, então, pessoal. Eu vou pedir, então, licença para a entrada do Yuri, para a gente fazer o fechamento do nosso encontro. Eis, então, aqui o trio que fez isso acontecer desde o dia 29 de agosto, não faz muito, e que teve momentos incríveis de troca de energia e troca de saberes. Eu só tenho a agradecer a vocês e a todo mundo que nos acompanhou, porque esse primeiro encontro de editoras experimentais, ele é muito mais do que isso. Ele é um reencontro de almas que optaram por trabalhar com esse fetiche chamado livro, dentro da academia, em meio a ensino, em meio a pesquisa, em meio à extensão, em meio à gestão, e que nós vimos nessas duas mesas o quanto isso é importante, relevante, e o quanto temos ainda para oferecer e para alinhavar. Então, eu só tenho a agradecer e passo a palavra para vocês, que vocês coloquem a mensagem final, e agradecer também aqui o apoio da Pró-Reitoria de Extensão em todos os seus níveis, todos os bolsistas, os coordenadores e o pró-reitor, tá? Obrigada. Não estou te ouvindo, Yuri. Não estou te ouvindo. Agora dá. Eu só quero agradecer a todo mundo que esteve aí escutando a gente, né, por 3 horas e 10 minutos. Acho que foi um momento aí de muitos laços estendidos e de muitas reflexões tocadas, e acho que a gente teve aqui, né, puxando um pouquinho da sua fala, Marília, acho que a gente teve aqui o prazer do encontro, e acho que, né, espero que a gente tenha no futuro o prazer da presença, né, que é algo que falta muito. Então, é com isso que eu encerro, e espero que esse seja o primeiro de muitos eventos aí no futuro. Boa tarde, pessoal. Daqui a pouquinho, boa noite. Agradeço a todo mundo que nos acompanhou até aqui também. E agradeço também a quem está nos bastidores, nossas famílias, as pessoas que moram conosco, que nos esperam, né, nesses momentos. E é sempre muito especial a gente saber que está fazendo algo especial aqui e que as pessoas especiais de lá nos dão essa licença. Então, que tenha sido especial para vocês. Eu acho que, de fato, é um momento de congregação, como eu falei lá na nossa abertura, e a gente pôde ter um cenário aqui da pluralidade de casos, né, de projetos, de laboratórios que pensam a questão do livro no Brasil,
de norte a sul, né? Aí literalmente de norte a sul. E eu acho que quando a gente teve a ideia na verdade, quando a Marília teve a ideia e nos convidou a ingressar nesse projeto de evento, a gente não tinha ideia de quão plural ia ser, mas a gente desconfiava de alguma coisa. Então, acho que foi legal para dar a ver, né, essa pluralidade do cenário dos laboratórios experimentais de livro nas universidades do Brasil. Então, parabenizo mais uma vez a Marília e agradeço pela parceria. E que a rede seja longa. Que assim seja. Obrigada, gente. Beijão.